Não saia do caminho do propósito. O tema deste vídeo é a fuga do propósito e eu quero falar um pouco com você a respeito desse tema. Mas antes de mais nada, vou me apresentar. Eu sou o João Nunes, este é o canal Impacto do Reino. Espero que você esteja bem. Por um tempo estive ausente, não consegui manter a rotina de gravação, mas estou de volta. O importante é não sair do propósito. Ainda que nós estejamos com um problema aqui, onde o meu olho está com inflamação, tenho passado no oftalmo, ainda não resolvi essa situação, mas não é isso que vai me impedir de cumprir o propósito que Deus estabeleceu na minha vida, que é este canal. Então vamos ao tema. Nós encontramos no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, o tema que diz a respeito dos discípulos no caminho de Emaús. Por que trazer esse texto para vocês? Para que possamos meditar e refletir que os discípulos eram dois homens que caminhavam com Jesus. Esses homens estavam acostumados a ver os milagres, eles estavam acompanhando Jesus de perto, vendo tudo que ele fazia, de obras, sendo levantar um coxo ou declarar a palavra de Deus com grande sabedoria. Porém, quando Jesus foi levado e foi crucificado, esses homens, ao ver Jesus ser morto, eles deixaram de dar ouvidos a tudo que Jesus havia lhes ensinado, que era necessário que ele morresse, padecesse, mas que ele iria ressuscitar. Então, após a crucificação, aqueles homens saem de Jerusalém. E esse é o tema do nosso vídeo. Aqueles homens saíram do propósito. E eu quero trazer para você neste dia, não saia do propósito. Não pegue o caminho com destino a Emaús. Não pegue o caminho com destino a uma fuga do propósito. Não pegue um caminho que tem destino a te levar a uma fuga, a um caminho que vai te fazer desviar do seu foco, desviar do seu propósito. Mas eu não ficarei nesse texto. O que eu queria compartilhar com você era essa situação que aconteceram com os discípulos. Mas agora eu quero te convidar também a refletir na história de um homem chamado pela Bíblia de filho pródigo. Nós vemos essa história também no livro de Lucas, no capítulo 15, onde relata que um pai tinha dois filhos. Esse pai tinha muitas posses, uma grande fortuna. O filho mais novo, ele chegou no pai e pediu a metade da herança dele. Bem sabemos que a herança só é dada quando um pai morre. Porém, aquele jovem chegou e pediu com o pai ainda vivo, ou seja, ele queria desfazer os laços que ele tinha com o pai e viver a sua própria vida. O pai, com muito sábio, apenas fez o que o filho pediu, lhe entregou a sua parte da herança e deixou que ele partisse. Nós vamos ver a palavra relatar que esse jovem, ele quebrou a cara. É isso aí. Esse jovem saiu, foi viver uma vida de curtição, uma vida de gastar essa fortuna com amigos, com mulheres, com meretrizes e muitas pessoas que estavam com ele somente no momento em que ele tinha o dinheiro, em que ele tinha aqueles bens. Passado um certo tempo, aquilo se foi da mão dele, como a água, como a poeira se vai das nossas mãos. E então ele foi para uma condição de rico, ou melhor, de filho, para uma condição de escravo, para uma condição de quem não tinha mais nada. E aquele homem se viu agora jogado à lama, pedindo comida e ninguém o dava, pedindo ajuda e ninguém o dava. E ele se viu a ponto de comer as bolotas de porcos, que era a comida que os porcos comiam naquele lamaçal, naquele lugar que ele estava. Naquele momento acontece algo mágico. E é isso que eu quero te convidar nesse momento a meditar. Voltando à história anterior que compartilhei com vocês, onde os discípulos no caminho de Emaús saíram de Jerusalém com destino a Emaús. Ou seja, eles fugiram, eles estavam pegando a fuga do propósito. Aquilo aconteceu quando chegou uma má notícia para eles, a morte de Jesus. E eu quero falar não sobre a morte de Jesus, mas eu quero falar para você quando a má notícia chega. Qual é a sua reação? Diferente desses discípulos, o filho pródigo, quando ele chegou a má notícia para ele de que as pessoas que estavam com ele só estavam por interesse, quando ele ficou abandonado às traças, quando ele chegou no fundo do poço, ele se lembrou que os trabalhadores do pai dele tinham comida, bebida e casa e proteção. E que ele, sendo filho, melhor do que a condição daqueles escravos do pai dele, ele não estava tendo nada disso. Então o que ele fez? Ele se arrependeu e voltou para o propósito.
Mas, voltando a outra história, não querendo te confundir, mas que você possa entender, os dois discípulos no caminho de Emaús, quando aconteceu aquela situação com Jesus, quando chegou a má notícia, ao invés deles permanecerem no propósito, eles pegaram e saíram por um atalho, para um caminho de fuga. E aqui nós vemos duas situações. A situação de alguém que se arrepende e volta para o propósito e a situação de alguém que foge, que pega um atalho, que pega um caminho de fuga. Quem é você nesse dia? O que você tem feito com a má notícia que tem chegado na sua vida? O que você tem feito com a má notícia que tem chegado nesses tempos? O que você tem feito com a situação que tem acontecido na sua casa? O que você tem feito com a situação que tem acontecido na sua família? É sobre isso que eu quero falar com você. Não saia do propósito. Eu não estou falando aqui de um misticismo, de aquilo que é o seu futuro, de aquilo que você deve fazer, ou nem mesmo daquilo que você foi chamado por Deus para fazer, mas eu estou falando simplesmente daquilo que está nas suas mãos agora. O seu propósito hoje é cuidar daquilo que está nas suas mãos. Talvez o que está nas suas mãos agora é a sua família e você não tem sabido como lidar com ela. Talvez o que está nas suas mãos agora é resolver um problema financeiro, mas com a má notícia da crise, com tudo que tem acontecido, você não tem sabido, você não sabe como lidar com essa situação. Qual é o seu propósito? O que é que tem sido confiado nas suas mãos e você não tem cumprido com isso? Se você, por um momento, saiu do foco, como filho pródigo, deixou tudo, abandonou tudo, e pegou um caminho de curtição, um caminho de gastar os bens, um caminho de alegrias temporárias, mas de coisas que não estão de acordo com o seu propósito, eu te convido hoje. Faça como esse jovem, eu vou ler apenas um versículo para você, para que você entenda do que eu estou falando. Lucas 15:18 diz o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Essa palavra está dizendo a respeito do moço que por um momento havia pedido a sua herança e abandonou seu pai. Mas passado algum tempo, aquele jovem caiu em si e ele reconheceu que ele precisava se arrepender e voltar para o seu pai. Que ele precisava se arrepender e voltar para casa, para o propósito. E é isso que eu te convido nesse dia. Se por um tempo você tem caminhado dessa forma, como o filho pródigo, se arrependa. Faça o que tem que ser feito. Dê o passo necessário nesse momento e volte para o propósito. Não faça como os discípulos no caminho de Emaús. Não procure atalhos. Não procure caminhos de fuga. Não procure rotas que não são traçadas para a sua vida. E ainda que você esteja por esses caminhos, eu quero te dizer uma coisa. Jesus vai ao seu encontro. Como ele foi ao encontro daqueles jovens, daqueles dois homens no caminho de Emaús. E conversando com eles por um tempo, lhe explicou sobre tudo o que tinha acontecido. E depois de algum tempo, os olhos daqueles dois discípulos foram abertos e eles reconheceram que era Jesus. Enfim, voltaram para Jerusalém. Também eles caíram em si e voltaram para o propósito. É isso que eu quero te convidar nesse momento. Caia em si. Qual é o seu propósito? O que tem sido confiado nas suas mãos? O que tem sido confiado a você para que você faça com excelência? O que quer que seja, que você possa entender através dessa mensagem, que ainda que você não estivesse fazendo como deveria ser feito, que ainda que você não estivesse em sua posição, que ainda que você não estivesse em Jerusalém, e Jerusalém para a sua vida é o lugar que você deve estar para cumprir aquilo que está nas suas mãos. Eu quero te convidar nesse momento. Volte para o propósito. Essa era a mensagem que eu queria trazer para você nesse dia. Eu quero te convidar. Curta esse vídeo, compartilhe, deixe um comentário sobre o que você achou, sobre sugestões, dúvidas ou críticas. E que você seja impactado pelo reino, em nome de Jesus.